É exatamente isso. O cartão corporativo, foram divulgados dados pela Presidência da República sem muita discriminação do que significam esses dados. Eles colocaram ali as informações sem avisar ninguém, foi colocado no dia 6 de janeiro em um canto escondido dentro de uma página cheia de outros links. E quando você abre essa planilha, você simplesmente não encontra discriminação. A Presidência da República é abrangente, você tem órgãos, tem secretarias dentro da presidência, e não é falado ali do que se trata. E mostra um dado completamente diferente daquilo que o próprio governo já divulgava no portal da transparência, que começou a gerar aí várias dúvidas do que significa de fato esse dado que eles divulgaram. E o que Posso fazer você. uma, começar com uma pergunta? Eu Opa, queria só perdão. entender se você tem números, ô Luiz Fernando, até porque o número que eu levantei aqui era isso, né? O que eles divulgaram oficialmente foi 27 milhões e 600 mil. É isso, né? O que o governo brasileiro Então, divulgou. Ah. sim, e se pegar, por exemplo, só um ano, para ficar mais simples, o ano de 2022, na planilha divulgada pelo governo, dava ali uns 4,9 milhões de gastos, enquanto que o portal da transparência mostra 22 milhões. E aí, quando você vai abrir e tentar destrinchar os dados do portal da transparência, você vê que eles dividem presidência em outros órgãos. Então, tem, sei lá, Secretaria de Administração, dentro da presidência, você tem o GSI, você tem a ABIN. E nos dados que eles divulgaram agora, você não tem isso. Eu acho que toda a discussão ela está travada, porque a novidade, a grande novidade desses dados que foram trazidos nessa nova planilha divulgada pelo governo são os estabelecimentos. A gente consegue ver ali quais lugares estão vendendo, quanto estão vendendo, com qual frequência. Mas para fazer essas análises de total, quanto se gastou, comparar governo, acho que falta responder muita pergunta ainda. Entender, por exemplo, por que a gente não está conseguindo achar os gastos internacionais. Não sei por que, se eles aparecem de uma forma oculta ou se tiraram de propósito. Entender a que se refere, é só o gasto da presidência, da equipe de segurança, envolve Essa era a GSI, minha ABIN, pergunta, Mas Toledo. vocês Posso chegaram. Eu só brevemente? queria saber um número. Desculpa, Joel, eu já vou te passar a palavra inteira para você. Eu só queria saber um número. Você já chegou a algum valor, Luiz Fernando, de qual é a diferença? Porque quando a gente fala aqui, são dados inconsistentes e parecem não estar verdadeiros ali, não serem verdadeiros ou não completos. Vocês chegaram a somar tudo isso que você encontrou? Vocês chegaram a algum número? pelo portal da transparência, olhando só para presidente da República, o valor é mais do que o triplo do que foi divulgado. Esse valor de 24 milhões é mais ou menos o valor por ano que se gasta no cartão corporativo. Você tem ali uma redução nos anos de pandemia, 2020, 2021, há sim uma queda. Inclusive, acho que toda vez que se faz essa comparação, Bolsonaro, Lula, Dilma, você tem que levar em consideração que houve uma pandemia que o mesmo que dizer que, sei lá, que os deputados gastaram menos na última legislatura do que em outras, sendo que houve momentos em que não havia sessões presenciais, você não gastava tanto com carro, então faz sentido que haja, sim, uma redução nesse período. Mas mesmo assim, você tem lá, 2022, 4,9 milhões, só em 2022, segundo o portal da transparência, 22 milhões, e um valor que mais ou menos se mantém, ele cai para 18, sobe para 20, mas fica sempre ali, no que eles divulgam para 4 anos, na verdade seria um ano de cartão corporativo. O que não está esclarecido é o que significam, afinal, esses dados que eles divulgaram. Será que é só um pedaço? Falta atualizar, falta de colocar os gastos internacionais? Ou será que eles colocaram só um órgão, só a Secretaria de Administração da Presidência e não os outros? E sem essas informações fica muito difícil a gente fazer qualquer comparativo. Por isso que eu digo que nesse momento a novidade para os jornalistas, né, para fazer essas análises, está mais em ver quais são os estabelecimentos, porque esses comparativos de valores globais, quanto se gastou mais ou menos, por enquanto o portal da transparência ainda é uma fonte mais confiável, porque aparentemente ali está se comparando laranja com laranja e não laranja com banana, como é esse dado novo que eles divulgaram. É justamente sobre isso, Toledo. Essa discussão toda ela surgiu quando chegaram os totais, ali, a suposta divulgação dos totais, com Bolsonaro um terço do que tinha sido no governo Lula. Mas eu vi uma resposta que circulou muito. Eu queria saber se ela é verdadeira ou não. Inclusive, um deputado do próprio PT veiculou essa resposta, de dizer o seguinte: nos governos Lula e Dilma, o cartão corporativo englobava todos os ministérios. E com o Bolsonaro é o gasto apenas do gabinete da presidência. Ou seja, que mudou. Que o cartão corporativo antes servia a muito mais gente, que agora serve a muito menos. É verdade isso? Está aí a diferença? Ou talvez não? Bom, pelo que eu vejo no portal da transparência, desde sempre você consegue ver discriminação por órgão, inclusive de outros ministérios. Esse gasto de 22 bilhões aí que eu falo de 2022 é só da presidência, mas lá você consegue ver os gastos de outros órgãos também. Você tem o cartão corporativo de outros ministérios. Eu não sei se eles dividiam em diferentes cartões, aí como isso era feito na prática, eu não sei dizer.
mas o fato é que no portal você consegue ver essa diferença, assim. O que falta, eu acho que essa resposta é uma não resposta para a pergunta que a gente tem, né? É discriminar esse dado que eles divulgaram. Ele diz respeito ao quê? É só presidência ou envolve outros órgãos? E isso, eu acho que houve uma pressa aí do governo federal de divulgar logo, porque a história de bastidor que eu ouvi é que o governo Bolsonaro, por determinação do TCU, soltou no final de dezembro os dados lá do cartão corporativo de ex-presidentes, e aí um servidor do governo Lula, assim que viu, já decidiu divulgar os do Bolsonaro também. Então aí no dia 6 de janeiro tá tudo na internet, mas sem nenhuma preocupação com o que a gente chama de dicionário de dados, né? Explicar o que significa aquela informação que está lá. Então eles jogaram um número lá, não avisaram ninguém, a Fiquem Sabendo ficou sabendo dessa informação porque a gente pediu por meio da lei de acesso, e eles responderam com o link do governo federal. Então, está muito. O próprio governo está com dificuldade. Eles chamaram uma coletiva de imprensa em que eles não esclareceram nada. Eles simplesmente fizeram aquela distinção de dizer que não foi o Lula que abriu esses gastos e que sim foi uma determinação da própria lei, né? A lei diz que passou o mandato, o governo tem que divulgar os gastos do cartão corporativo. Então, não é que o Lula determinou a abertura e em nenhum momento essa informação ficou em 100 anos de sigilo. Isso aí também é um equívoco falar. É uma determinação legal. Acabou o mandato, tem que abrir esses dados do cartão corporativo. Mas abriram na pressa sem explicar muito bem e até o momento não houve essa explicação. Está todo mundo atrás da CGU, todo mundo atrás da presidência e não há essa divulgação. Toledo, Sakamoto aqui, tudo bem? Seguinte, considerando agora, não falando exatamente da questão do processo de divulgação, mas falando dos dados que foram abertos especialmente, né? É possível inferir alguma diferença? Tipo, é claro que a gente não está trabalhando com a totalidade dos dados, mas nos dados, naquela sombra, naquele relance que já foi aberto, é possível inferir uma diferença no tipo de gastos do Bolsonaro para o tipo de gastos dos governos anteriores, por exemplo? Eu acho que ainda precisa de mais um tempo para a gente analisar todos os governos. Assim, o que já apareceu no caso do Bolsonaro, por exemplo, é esse gasto elevado perto de momentos de manifestação da motociata, perto de um momento que ele está lá no Guarujá, um gasto elevado com isso. Mas eu diria que é difícil a gente dizer que isso é um fenômeno novo, porque os gastos do cartão corporativo dos mandatos anteriores, eles nem eram divulgados, então nem se fazia esse tipo de reportagem, né? Eu não sei se a gente fizer uma análise no detalhamento, ver se quando Lula estava em algum determinado ato deles, se também tinha um gasto elevado naquela cidade em que ele estava. Eu acho que isso ainda precisa ser apurado. O fato é que, por mais que seja uma determinação legal, houve uma boa vontade do governo Lula na divulgação desses dados. Pelo menos agora eles abriram de todo mundo, né? Dos ex-presidentes, todos, não só do Bolsonaro, mas também do Temer, também da Dilma, também do Lula, dos dois mandatos, enfim. E eu acho que a tendência é que isso tenha cada vez mais transparência. Falta muita coisa ainda. Uma questão fundamental, como é que eles divulgam o dado numa planilha, mas não divulgam a nota fiscal? Aí fica essa loucura da gente ficar tentando adivinhar se teve corrupção. Mas teve um restaurante em São Paulo que emitiu 8 notas fiscais iguais no mesmo dia. Isso deve ser corrupção. Não necessariamente, mas sem a nota fiscal não tem como saber, não tem como apurar melhor, né? A gente fica sempre nessa coisa que na academia eles chamam de transparência opaca. Você joga um monte de dado para a população sem explicar o que significa. Então as pessoas naturalmente vão tender a olhar para a corrupção. Não, isso aqui é corrupção com certeza, mas não se sabe ainda. Precisam ser mais transparentes. Não adianta ser transparente pela metade. A transparência precisa ser plena, senão ela não funciona. As pessoas não vão saber fazer as perguntas certas e vai ficar essa discussão truncada, né? A gente colocando números e aí vem o deputado do PT e fala, não, mas na verdade quer dizer isso. Aí vem o de oposição e na verdade quer dizer aquilo. Uma disputa de narrativa sem fatos que informem o que realmente aconteceu, né?